Quem vê a assistente social Fátima Evilene hoje com seus 60 quilos, nem imagina que há 3 anos ela chegou a pesar 95 e foi considerada com obesidade mórbida grau 3. Eu desde pequena sempre convivi com a obesidade, né? Eu sempre fui uma bebê gordinha, uma adolescente gordinha. Na fase adulta também não foi diferente. E assim, a obesidade, eu demorei a perceber que aquilo era um problema de saúde, que a obesidade é uma doença. Então eu não me enxergava uma pessoa doente. E só após uma consulta com um médico especialista foi que eu passei a me enxergar como uma pessoa obesa e que de fato precisava de ajuda médica. Evilene lembra que foram muitas as tentativas para emagrecer sozinha, com dietas que não apresentavam o resultado esperado, e isso a deixava estressada. Você perder peso não é fácil. E assim, como eu fazia de forma errada, sem acompanhamento, dava sempre errado. Eu ficava estressada, eu não dormia direito, não era da maneira correta. Então, no final das contas, eu perdia peso e reganhava peso. A conta não fechava. Insatisfação que é comum após essas tentativas frustradas de emagrecer com dietas de terceiros. Os fatores psicológicos que interferem no tratamento da obesidade são muitos e vão desde a compulsão alimentar à ansiedade. Além dos problemas psicológicos que podem surgir com a obesidade, a hipertensão, diabetes e ácido úrico também são outras comorbidades associadas à doença. A gente tem a questão do transtorno alimentar, da compulsão alimentar, da depressão e da ansiedade como fatores principais. Mas, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno borderline, outros transtornos de personalidade podem também, de alguma forma, mexer no padrão alimentar do paciente e favorecer o ganho do peso e favorecer o estabelecimento da obesidade. Sabe a Evilene? Para chegar aos 60 quilos que ela tem hoje, precisou fazer a cirurgia bariátrica. Procurei um médico cirurgião na intenção, na verdade, de colocar um balão intragástrico. E aí o médico então me explicou que o meu perfil era, no caso, então, de fazer a cirurgia de redução de estômago, a chamada cirurgia bariátrica. E aí quando ele falou que eu tinha esse perfil, eu nem acreditei, porque eu não me enxergava uma obesa em grau 3, que é o nível 3, é o maior nível da obesidade, né? Pois é, a cirurgia de redução do estômago, conhecida como a bariátrica, é recomendada para pessoas que estão acima do peso, com comorbidades ou ainda que têm índice de massa corporal acima de 30. Não é o peso que influencia. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina tem as suas orientações em relação às indicações da cirurgia bariátrica. Daí tem algumas coisas importantes. O paciente precisa ter a obesidade há mais de 5 anos, tá? Não precisa ser obesidade severa, mas ele tem que ter algum grau de obesidade há 5 anos. Ele precisa estar tratando da sua obesidade com metodologias clínicas, nutricionistas, medicações, endocrinologistas, que é o correto, durante pelo menos 2 anos. E daí quando eu tenho um paciente com obesidade há mais de 5 anos, há mais de 2 anos com tratamentos com sucesso, aí eu vou calcular o IMC, que é o índice de massa corporal. Quando esse índice IMC der acima de 25, é sobrepeso. Acima de 30 é obesidade grau 1, que é obesidade leve. Acima de 35, grau 2, que é a moderada. E acima de 40, a grau 3, que é a obesidade severa ou conhecida como obesidade mórbida. Procedimento que exige muita disciplina. O paciente, depois de operado, ele muda o estilo de vida, ele tem uma alimentação mais balanceada, ele tem uma atividade física regular que é fundamental. Esse é o tratamento da obesidade. A cirurgia serve como uma coisa a mais. Resistir às tentações não é fácil, pois a má alimentação é, na maioria das vezes, a responsável pelo ganho de peso. Mas, se você pretende mesmo emagrecer, é importante começar a mudar os hábitos. Na realidade, o que faz você ter o ganho de peso é comer alimentos hipercalóricos em uma concentração muito grande e a falta da atividade física, que são atrelados, e aí eu desenvolvo o processo de obesidade. A gente vai trabalhar sempre num processo de reeducação alimentar.